Mas, de modo geral, é o seguinte. Hoje, eu tinha conversado com vocês que a gente ia falar sobre desenvolvimento, né? Na aula passada eu tinha falado, ó, gente, na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre desenvolvimento. No entanto, eu achei que tinha necessidade de eu fazer meio que uma revisão sobre a introdução e eu vou apresentar algumas coisinhas a mais de introdução que vocês têm que saber, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês os slides que vão estar nas aulas gravadas do curso, da plataforma que possivelmente a gente vai mudar para lá no próximo mês. Impacto dos desenhos animados na vida das crianças. Tu tem que achar duas causas do problema. Lembra que eu te falei? Tu tem que achar duas causas do problema, ou importância é causa, ou causa e consequência. Tu tem que escolher qual dessas três formas tu vai seguir. A partir daí... Não, vou fazer o seguinte. Hoje eu vou explicar. Vou chegar nessa parte. Aí me lembra. Não, eu acho que eu até vou... Não sei se eu trouxe exemplo desse tema. Mas, calma lá. Mas tá, eu tinha falado que a gente ia começar hoje desenvolvimento, mas eu achei a necessidade da gente falar sobre introdução. De novo. De novo, não. A gente vai falar só que de uma forma diferente, de uma forma mais organizada, digamos assim. Hoje vamos falar sobre tudo que vocês têm que saber sobre introdução. Tudo que eu vou trazer aqui nos slides, eu já expliquei a maioria das partes, mas acho que vai ser um negócio mais didático, porque como tem slides, vai ser um negócio melhorzinho. Tá? Os materiais vocês já têm lá para ler, né? Então esse aqui eu não vou divulgar para vocês, esses slides, né? Porque não faz muita lógica. Mas, de maneira geral, espero que vocês entendam e gostem. Bora lá. Revisão. Não sei se vocês se lembram de tudo, mas segue o baile. Quais as partes da introdução? Não sei se vocês se lembram disso, mas, inicialmente, é importante a gente entender quais são as partes de uma introdução. Só lembrando que a introdução ela é o primeiro parágrafo da redação, né? Nosso primeiro contato com o corretor. É a primeira parte que o corretor olha e vê. Essa redação vai ser boa. Não, essa redação vai ser péssima. Uma informação importante sobre a introdução é que o seu parágrafo deve ter... É importante que tenha entre 5 a 7 linhas, tá? Anota isso, é importante. Que você tente organizar a sua redação, a sua introdução para ficar entre 5 e 7 linhas. Menos de 5 linhas, eu acredito que tenha faltado alguma coisa, né? Eu vou já explicar as partes da introdução e acredito que 4 linhas não dá para fazer tudo. Então, 5 linhas já supre a necessidade ali. E mais que 7 linhas, né, 8, 9, 10 linhas, não é tão necessário. Haja vista que a parte mais importante da redação é o desenvolvimento. A gente vai argumentar sobre os nossos... E a conclusão, porque na conclusão tem uma competência específica que vai guiar só esse parágrafo, tá? Então, aqui, é importante que você faça a sua introdução de 5 a 7 linhas, mais ou menos. Tá legal? No caso, quando eu falo de 5 a 7 linhas, eu estou me referindo ao tamanho de folha do Enem, tá? Não, porque é o seguinte, como a gente está no curso online, eu não tenho acesso à folha que vocês estão escrevendo. Então, por conta disso, vocês têm que ser honestos com vocês mesmos. Tá? Então, quando eu falo 5 a 7 linhas, eu estou me referindo ao tamanho de folha mais ou menos do Enem, que é basicamente tu pegar uma folha Chamex ou uma folha de caderno, deixar aqui no lado uns 2 dedos. Claro que meu dedo é grandão, mas... Não, deixa os 3. Não, 2. 2 dedos daqui no lado. E aqui embaixo tu deixa 4. É mais ou menos esse tamanho que vai ser a folha do Enem, tá? As linhas, elas são mais reduzidas do que esse caderno convencional que a gente tem. E é isso. Então, é nesse tipo de folha que a gente tem que treinar. Inclusive, vocês... Eu vou mandar para vocês a folha. Se vocês tiverem na casa de vocês impressora, ou um irmão, ou pai, parente, sei lá, alguém que tem impressora no trabalho, peça para essa pessoa imprimir para você, assim, umas 15 folhas. Né? Abusar da bondade da pessoa, vamos abusar. Mas é bom que tu tenha uma certa quantidade boa, assim, de folhas para te treinar a tua redação. Tá? E aqui eu vou mandar para vocês. Não, eu vou postar lá no Classroom, que é melhor. Colocar lá no mural. Mas eu vou mandar para vocês aqui a folha.
como eu posso dizer, extraoficial. Não é folha oficial, né? Porque folha oficial é só do Enem, né? E ninguém tem acesso à folha oficial, de fato. Mas é a que está mais próxima. E aí eu vou postar lá no mural para vocês, e vocês, se vocês tiverem impressora, é bom imprimir e treinar a partir dela, tá? Que aí a gente já consegue ter noção de proporção. Porque eu acredito que na primeira vez que eu fui fazer o Enem, eu tive meio que um choque, assim. Porque eu estava acostumado a fazer no caderno, né? Folhas, linhas enormes, né? O tamanho grandão, assim. E quando cheguei no Enem, vai para a letra miudinha, assim. Parece formiga. Ainda bem que o corretor conseguiu ler o que eu tinha escrito, mas enfim. Tá, bora lá. Quais as partes da introdução? Inicialmente, nós temos a contextualização. Geralmente, fazemos essa parte com a apresentação de um repertório. No caso, essa parte serve para iniciarmos a discussão do tema. Então, a contextualização, a gente geralmente inicia com o repertório, e é o primeiro contato do corretor com o teu texto. Então, é por isso que é importante a gente iniciar com o repertório. Porque é aqui que o corretor vê se a gente já tem um conhecimento externo, se a gente tem conhecimento do mundo para fazer a nossa redação da melhor forma possível. Tá bem? Segunda parte, apresentação do problema. Nessa parte, você irá apresentar qual é o problema que o tema está trazendo à tona. Então, a segunda parte da introdução, tu tem que deixar muito claro qual é o problema que o tema quer abordar, né? Porque tem temas que são positivos e tem temas que são negativos. E a partir daí, tu já tem que apresentar qual é o problema, né? Tu não vai apresentar necessariamente o tema, mas tu tem que apresentar qual é o problema aí na tua introdução, aí nessa parte de apresentação do problema. Terceiro ponto é a apresentação da tese. Nessa parte, você irá apresentar seu posicionamento acerca do tema e, por conseguinte, os argumentos que serão discutidos nos desenvolvimentos. Então, quando a gente apresentar a tese na introdução, nós vamos deixar muito claro para o nosso corretor quais são os nossos posicionamentos em relação àquele determinado tema. Lembra, a gente vai ter 2 argumentos. Lembra disso? Não sei se você se lembra. Mas nós vamos selecionar 2 argumentos, sendo que o primeiro argumento vai ser discutido no D1 e o segundo argumento no D2. Beleza? Isso aqui ficou claro? Coloca aí no chat, eu vou por tópicos, aí eu vou sempre estar parando. Tá, Erika, eu mando. Mas isso aqui tudo eu já expliquei, na verdade. É só uma revisão. Tá, tá beleza. Se tá ficando claro, vamos continuar. Exemplo de introdução. Aqui a gente já começa identificando quais são as partes. Tá? Essa parte de amarela é a contextualização da menina, que é a Aline Soares. Ela começa apresentando o filme Coringa, para iniciar o texto dela, para começar mostrando para o corretor que ela tem conhecimento do mundo. Ela fala do filme Coringa, o que é apresentado lá e tudo mais. A segunda parte da introdução dela, essa parte que está destacada em azul, é a apresentação do problema, em que ela fala que muitos brasileiros vivem a mesma situação como no filme. Então, ela diz que aqui existe determinado problema no Brasil. Tá? Então, já conseguimos identificar que começou com a contextualização, segundo, a apreciação do problema, e a parte em verde é a tese dela, em que ela apresentou os 2 argumentos. Quais são os 2 argumentos que serão discutidos ao longo dos desenvolvimentos, tá beleza? Então, esse aqui é o exemplo de introdução nota 1000 que eu trouxe para vocês hoje. Vamos continuar. Como iniciar uma redação? A gente pode iniciar a redação de 2 formas. Primeiramente, introdução com um repertório, em que a gente pode iniciar nosso texto já mostrando para o nosso corretor que a gente tem conhecimento de mundo, que a gente aprendeu várias coisas durante o nosso ensino médio. Por exemplo, filmes, desenhos, séries, novelas, tomada histórica, dados estatísticos, dentre outros tipos de repertórios que são aceitos. Que, inclusive, eu falei sobre isso naquela aula que eu ressaltei sobre a questão de quais os tipos de repertórios existentes. Então, a gente pode iniciar a nossa introdução com um repertório. Exemplo de contextualização com frase. O homem é o lobo do próprio homem. Essa frase, expressa por Thomas Hobbes, escritor do livro Leviatã, reflete que o homem é um animal que ameaça a sua própria espécie. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como a gente poderia começar a nossa redação com uma frase. Segundo exemplo, começando com um filme. No filme Modo Avião, produzido pela Netflix, a protagonista é representada como uma pessoa homofóbica, a qual é uma expressão que se refere às pessoas viciadas pelos aparelhos telefônicos. Então, aqui, eu comecei a minha redação com um filme. Tá? Então, aqui são 2 exemplos que a gente poderia utilizar, de forma de como a gente poderia começar a nossa introdução com o repertório. Beleza? Outra forma que a gente pode iniciar a nossa redação é sem repertórios.
É uma forma pouco conhecida, mas também é super válida, em que a gente pode iniciar a nossa redação, primeiramente, falando da importância de algo, né? Principalmente se o tema for positivo, a importância da educação, a importância de uma dieta equilibrada para a vida dos cidadãos, a importância da feira de ciências para a vida dos estudantes, sabe? Então, se o tema for positivo, tu pode utilizar essa forma aqui para seguir aquela estrutura ali que o tema exige. Por exemplo, a educação é importante para o desenvolvimento das atividades humanas. Segunda forma que eu trouxe, segundo exemplo, é começar com uma conceituação. Sim, a gente pode conceituar alguma expressão que está lá na frase temática. Aqui, ó, a pirataria é o ato de compartilhar materiais de forma gratuita ou abaixo do preço de mercado, sem a devida autorização do produtor do conteúdo. Então aqui eu basicamente expliquei o que é a pirataria no Brasil. Ó, o que é a pirataria de fato, né? Não no Brasil, mas o que é a pirataria, que poderia ser uma palavra que estava lá na frase temática. Tá beleza? Então nós temos essas duas formas de iniciar nosso texto. Deu para entender basicamente como a gente pode iniciar nossa redação? Sim, beleza. Continuando. Agora vamos para a parte do problema. Lembra que eu falei que a primeira parte é a contextualização. A segunda parte é a apresentação do problema. Mas inicialmente, antes da gente falar da apresentação do problema, temos que entender o que é um problema. O que é problema? É algo ruim que o tema critica, né? Então, uma coisa, um aspecto negativo que o tema quer criticar. Isso é o problema. Exemplos. No tema do Enem de 2019, eles tratavam da questão da da democratização do acesso ao cinema no Brasil. E qual era o problema relacionado a este tema? Era que muitas pessoas não têm acesso ao cinema, não acessam os cinemas. Então, esse era o problema relacionado àquele tema do Enem de 2019. Outro exemplo, tema do Enem de 2020, era a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual o problema relacionado a este tema? Era que justamente muitas pessoas têm preconceito com pessoas que... Opa, coloquei 2 vezes pessoas. Trocar. Muitas pessoas têm preconceito com os indivíduos Agora sim. Muitas pessoas têm preconceito com os indivíduos que possuem alguma doença mental. Então esse aqui seria o problema que o tema quer criticar. É que muitas pessoas não gostam de conversar com outras sobre doenças mentais, ou têm preconceito em relação às pessoas que têm doenças mentais e tudo mais. Esse era o problema relacionado àquele tema do Enem de 2020. Tá beleza? Como identificar o problema? Existem 2 tipos de tema que a gente já trabalhou aqui. O tipo de tema que é positivo, que tratam de algo bom. O tema trata de algo que é bom, né? O tema fala que algo é importante. O tema fala que alguma coisa, que algum assunto é importante para a sociedade, né? Geralmente, o problema nesse tipo de tema é contrário do que o tema está abordando ali. Exemplo. Vamos supor que o tema fale sobre a questão da importância da dieta equilibrada para a vida dos cidadãos. Esse aqui é o tema. E qual seria o problema em relação a esse tema que é positivo, falando sobre a importância da dieta equilibrada? É justamente o contrário do que o tema está abordando, que é o fato de que muitas pessoas não têm a dieta equilibrada. Então a gente consegue ver claramente que o tema fala de uma coisa boa, no entanto, o que é contrário é o problema, né? Que a gente fala aqui, ó, a importância da dieta equilibrada. Isso é uma coisa boa. No entanto, a gente sabe que não é todo mundo que tem a dieta equilibrada, que é justamente esse que é o problema. Muitas pessoas não têm a dieta equilibrada. E existe o segundo tipo de tema, que são os temas chamados de negativos. Eles tratam de algo ruim que está acontecendo.
eles são inteiramente negativos. Eles falam de algo que está acontecendo de ruim na sociedade. Geralmente o problema está explícito no tema. O próprio tema já está trazendo qual é o problema. Tá? Então, geralmente, tá? Não em todos os casos, mas geralmente o tema já está trazendo qual é o problema. Exemplo. Vamos supor que o tema fale sobre a questão: o aumento do número de crianças desenvolvendo a cárie. Esse aqui é o tema. E qual é o problema relacionado a este tema? É que nos últimos anos... Por que eu coloquei nos últimos anos? Nos últimos anos? Porque aqui no tema fala a palavra aumento. Então, o que é aumento? É uma coisa que tinha menos índice antes e que agora está aumentando. Né? Isso é uma coisa óbvia. Mas tu tem que deixar isso muito bem claro. Que não é um fato que começou agora. Ou não é um fato que só aconteceu antigamente e hoje não está acontecendo. Mas tem que falar aqui que nos últimos anos está aumentando para estar de acordo com o recorte temático desse tema. Mas, de modo geral, o problema aqui nesse tema seria que nos últimos anos houve um aumento no índice de crianças com cárie. É esse o problema. É basicamente o tema, correto? Então, em temas que são positivos, a gente consegue ver que é basicamente o contrário do que o tema está abordando, e temas que são negativos, o problema está basicamente explícito no tema na maioria dos casos. Tá bem? Deu para entender esse negócio de temas positivos e negativos? Beleza. Continuando. Como apresentar o problema, tá? Essa aqui essa aqui é a parte nova, que eu não expliquei para vocês, tá? Eu expliquei de maneira rápida, digamos assim, na aula passada, que eu confesso que não foi tão produtivo. Confesso que não foi tão produtivo. Mas aqui vai ser produtivo, certeza disso. Tenha fé. Como a gente apresenta o problema? É o seguinte, como a gente pode apresentar o problema na introdução? Inicialmente, é importante tu ter bem claro na tua mente qual é o problema, né? Sempre te pergunta, o que está acontecendo de ruim neste tema? A resposta dessa pergunta é o problema, tá? Então tem que ter muito bem claro em mente qual é o problema. Segundo ponto é selecionar qual o conectivo que vai iniciar esse período. Se você nunca prestou atenção nisso, tu vai prestar atenção a partir de agora. Mas geralmente, na maioria dos casos, em quase todas as redações nota 1000, a gente vê que existe um conectivo que liga a contextualização com a apresentação do problema. Então, tu vai ter que selecionar qual o melhor conectivo para iniciar o período de apresentação do problema. Terceiro ponto, saber qual é a relação do repertório inicial, se tiver escrito a contextualização com algum repertório, com o problema. Tu tem que saber, na tua mente, qual a relação deste repertório que eu coloquei aqui em cima com esse problema. Tem que relacionar os dois. Tu tem que ter isso muito bem claro na tua mente, tá? Depois que tu tiver esses 3 pontos bem claros na tua mente, aí tu vai escrever o período de apresentação do problema. Tá beleza? No caso aqui eu só tô falando do período de apresentação do problema, não tô falando da introdução inteira, mas aqui só do período de apresentação do problema. A gente tem que ter bem claro qual é o problema, né? Porque não tem como apresentar o problema se a pessoa nem sabe qual é o problema. Tem que ter bem claro na mente qual é o problema. Segundo, selecionar qual é o melhor conectivo para iniciar esse período. Terceiro, saber qual é a relação do repertório inicial com o problema. E quarto, e de fato escrever o período. Agora vamos falar sobre os conectivos, né? Que essa parte é um negócio importante, principalmente para a quarta competência. Conectivos interparágrafos para apresentar o problema. Tá? Isso aqui é um negócio importante que eu não tinha comentado e que eu vim comentar com vocês hoje. Como o problema refere-se a algo ruim, será analisado qual das duas alternativas abaixo é mais viável. Tá? Então, inicialmente nós temos que ter em mente que o problema é uma coisa ruim. É uma coisa ruim que está acontecendo na sociedade. Então, é um ponto negativo. Tá? Tenhamos isso como base. Não negativo de menos, né? Positivo, negativo. Naquela reta numérica de matemática. Não, não é isso. Estou falando de negativo de uma coisa ruim realmente. Tá beleza? Então, tenhamos isso em mente. O problema é algo negativo. Se o repertório for positivo, deve-se utilizar uma expressão que indique oposição. Né? Então, se a gente inicia a contextualização com algo positivo e depois vai colocar algo que é negativo,
são coisas contrárias, né? Positivo é o contrário de negativo. Então, como são coisas contrárias, são pontos contrários, a gente tem que colocar um conectivo que diga essas duas partes, que indique são coisas opostas, que indica oposição realmente, tá? Exemplo, entretanto, contudo, no entanto, todavia, ou até o apesar disso. Essas expressões indicam que a gente está passando de um determinado ponto de vista ou um repertório que é positivo realmente para um outro ponto, que é o lado negativo da coisa, tá? Então a gente iniciou o nosso texto com uma coisa positiva, conectivo de oposição e depois algo ruim, algo negativo. Esse aqui, se o repertório for positivo. Segundo, se o repertório for negativo, deve-se utilizar uma expressão que indique continuidade da mesma linha de raciocínio. Então, se o repertório já for negativo, já falar de uma coisa ruim, já estiver criticando, e aqui o problema também é uma coisa ruim, então já que são coisas parecidas e estão na mesma linha de raciocínio, tu vai escrever aqui um conectivo, uma expressão que indique justamente essa continuidade de raciocínio, essa continuidade de ideias. Exemplo, nesse viés, nessa perspectiva, sob esse viés, seguindo essa linha de raciocínio, odiernamente, ou simplesmente escrever no Brasil contemporâneo, tá? Fica a teu critério qual desses tu quer escolher. Só são esses possíveis, Matheus? Eu posso usar outros? Pode, fica à vontade. São aqui só sugestões, digamos assim. Deu para entender desse negócio de conectivo aqui? Tá, beleza. Eu vou só voltar aqui, para vocês entenderem qual é a parte que a gente vai apresentar esse conectivo. Só vou pegar aqui o exemplo da introdução que eu trouxe aqui no início. Olha, aqui no caso da menina, ela usou odiernamente. Olha aqui, ó. Você consegue ver claramente que ela começou com a contextualização e na parte que ela vai começar a apresentar o problema, ela coloca o conectivo, ó, odiernamente. Aí ela depois coloca fora da ficção, que o fora da ficção indica simplesmente que a pessoa está saindo da abordagem fictícia e vem para o real. É basicamente isso. Mas esses aqui não são os únicos conectivos que a gente vai trabalhar no curso. Tá? Eu vou trazer outras expressões que são mais adequadas para certas situações. Por exemplo, se a gente apresenta uma frase, qual é o mais adequado? Ou quando a gente apresenta uma retomada histórica, qual é o mais educado? Adequado. Então, vou trazer também algumas expressões ao longo do curso. Quando eu chegar lá para falar sobre frases, quando eu falar sobre retomada histórica e tudo mais, eu vou trazer alguns conectivos que a gente poderia usar nessa parte aqui. Outro ponto. Relação entre o problema e o repertório. Essa aqui é uma parte importante, porque eu vejo que tem muita gente que faz o parágrafo de introdução e o repertório da introdução fica simplesmente jogado ali. E não tem relação nenhuma com o problema. A pessoa não relaciona os dois pontos. Apesar de tu achar que na sua mente está relacionado, tu tem que deixar isso muito bem explícito. Qual a relação do meu repertório, daquela frase, com o problema? Tu tem que dizer qual é a relação. Não adianta só jogar a frase ali e querer já mudar totalmente, só escrever o problema e acabou. Né? O período fica também muito curto, né? Sejamos... Acho que a gente consegue concordar nisso. Que fica muito pequeno também aquela parte de apresentação do problema e tudo mais. Mas é bom que tu relacione o problema com o teu repertório. Relacionar essas partes de sistema... Relacionar essas partes... Faltou um E. Eu vou mudar só aqui. Essas partes... É de extrema importância, pois mostra ao corretor que você não está apenas jogando as informações, sem haver relação entre as partes. Tá? Então é importante que você relacione o repertório com o problema para que tu mostre para o corretor que tu tem conhecimento e que tu sabe relacionar esses dois pontos, que não está simplesmente um repertório jogado ali, mas que tem relação com o problema. Como relacionar? Pergunte-se na tua mente, qual a relação entre o repertório e esse problema? Qual a relação que tem entre esses dois? A resposta dessa pergunta é o que tu vai escrever na tua redação. É claro que tu não vai escrever um negócio super informal. Ah, tem tudo a ver. Sabe? É só isso. Não, tu não vai escrever um negócio desse, mas tu tem que explicar por que eles podem ser relacionados.
Se tiver tudo a ver, apenas escreva expressões como assim como defende o autor, no caso de frases, ou se não tiver totalmente ligado, faça essa relação. Diga por que é relacionável o problema com o repertório. Exemplos. Exemplos, para vocês conseguirem entender mais ou menos. Aqui, primeira parte. Olha, só lembrando que isso aqui não é introdução. É só a parte de apresentação do problema das redações. Primeiro tópico, né? A menina ela começou. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos. Então, aqui, ó, ela não necessariamente retomou o repertório, explicando qual a relação e tudo mais. Ela simplesmente disse que, em consonância com a realidade de Arthur, que Arthur era um personagem que ela utilizou como um filme na contextualização dela. Então, ela disse que, assim como a vida de Arthur, tem muitos cidadãos aqui no Brasil que vivem essa mesma realidade. Pronto, relacionou já as duas partes. Não deixou só jogado e esqueceu o Arthur. O Arthur só ficou no primeiro período e aí acabou. Não me lembrei mais do Arthur. Aí ela retomou aqui o Arthur. Em consonância com a realidade do Arthur, está de muitos cidadãos. Aí ela foi explicando por que a realidade do Arthur está relacionada com a realidade de muitos cidadãos. Né, que ela vai explicando. Já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Então, além dela dizer que a realidade do Arthur tem tudo a ver com o Brasil atual, ela explica por que são relacionáveis. Então ela disse aqui, ela fez meio que uma explicaçãozinha aqui. Beleza? Segunda parte. Segundo tópico. Assim como na obra cinematográfica abordada, sabe? Aqui, como continuava na mesma ideia, ela só simplesmente colocou isso aqui. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados e tudo mais. Então, a parte que ela retomou o repertório dela foi simplesmente só esse pedacinho aqui. E, por fim, o último. De maneira análoga, o Brasil enfrenta sérios impasses relacionados aos estigmas existentes quando se referem às doenças mentais vivenciadas na sociedade. Aí aqui, ó, empecilhos esses que necessitam ser resolvidos para não se intensificarem. Esse último tópico aqui foi eu que fiz, tá? Esse aqui foi a minha parte da redação do Enem do ano passado. E essa parte aqui, finalzinha, depois do hífen, eu meio que retomei o meu repertório da contextualização, em que na contextualização o repertório era uma frase que falava que os problemas têm que ser resolvidos na atualidade para que futuramente não se agravem. Então eu basicamente retomei aqui, em que eu falei empecilhos que necessitam ser resolvidos para não se intensificarem, então dando a ideia de presente e futuro. Então eu consigo relacionar as duas partes, tá bem? Então a gente pode fazer de diversas formas. Não existe uma estrutura fixa que é só essa que tu tem que seguir e aí isso acabou. Mas tu pode escolher qual forma que tu queres fazer. Mas é importante que tu relacione as duas partes. Não deixa simplesmente jogado. Ah, coloquei minha frase, né? Exemplo. A educação, entre aspas. A educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Ponto. Fecha aspas. Essa frase afirmada por Nelson Mandela, político africano, ressalta a importância da educação para a vida dos brasileiros. Ponto. Aí a pessoa colocou essa frase e aí depois, tipo, não voltou mais com essa frase. Por exemplo, nesse sentido, no Brasil a educação é desvalorizada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, mas o Nelson Mandela já se esqueceu dele, tu citou ele lá em cima. Tu não vai voltar com ele em nenhum canto aqui. Tu pode começar o teu parágrafo, por exemplo. Teu parágrafo já. Essa parte falando, por exemplo, algo do tipo. No entanto, contrariando a ideia apresentada por Mandela, sabe? Só para dizer que o problema contraria o que o Mandela está pregando ali. Beleza? Então a gente tem que dizer de alguma forma qual a relação do repertório com o problema. Tá bem? Deu para entender isso ou ficou complicado? Como essa aqui foi uma formação nova, eu quero feedback de todo mundo.
Beleza. Tudo certo. Aí, pronto. Tudo bom. E agora vamos para a tese. Como apresentar a tese na introdução? Tá? Aqui, diferentemente do que eu fiz nos últimos encontros sobre tese, na aula passada, aqui eu vou trazer para vocês quais são as formas, vou falar para vocês como a gente pode identificar cada ponto, mas você vai entender. Primeiramente, o que é a tese, como organizar nosso texto a partir da tese. A tese é a parte mais importante de um texto argumentativo. Se tu não apresenta tese na tua redação, na tua introdução, tu já está indo contra o modelo dissertativo argumentativo, porque a tese é a parte mais importante da parte argumentativa de um texto. Porque é na tese que tu vai apresentar o teu posicionamento crítico. É na tua tese que tu vai dizer o que é que tu pensa em relação a determinado tema. E em relação à tua tese da introdução, na parte da tese você vai apresentar 2 argumentos. Tu tem que selecionar 2 argumentos, sendo que o primeiro argumento tu vai discutir sobre ele no teu D1 e o segundo argumento tu vai discutir sobre ele no teu D2. Tá? Isso a gente tem que ter muito bem claro na nossa mente para que a gente consiga entender todo o resto do curso. Se a gente não entender essa estrutura básica, não tem como entender o que vai ser falado lá na frente. E formas de argumentar. A gente tem 3 formas básicas que a gente pode usar para argumentar no nosso texto. Primeiramente, causa e causa, né, que eu costumo chamar de KK, só para ficar mais fácil. KK, causa e causa. Segundo, causa e consequências, o KCON, causa e consequência. Terceiro, importância e causa, que muita gente conhece como aspectos positivos e negativos. Vamos de um por um, para ficar bem claro. Causa e causa. Causa e causa é quando a gente apresenta 2 causas na parte da nossa argumentação, na parte de apresentação da tese, na introdução. Então, a primeira causa vai ser discutida no meu D1 e a segunda causa vai ser discutida no meu D2. Exemplo. Vamos supor que eu fale o seguinte. A falta de lanche escolar é causada devido à irresponsabilidade do Estado e ao descaso social. A falta de lanche escolar lá, nesse caso, seria o problema, e as partes que estão em amarelo seriam as causas do problema. Seriam meus 2 argumentos em relação a determinado problema. E aqui eu trouxe 5 modelos que eu apresentei para vocês na aula passada, que eu não sei se vocês já estão usando, mas é bom vocês utilizarem eles para ajudar vocês nessa jornada. Mas vocês já podem estar usando esses modelos para ajudar vocês na parte da apresentação de tese, nesse estilo causa e causa, tá? Só lembrando que onde está escrito causa 1 e causa 2, você não vai escrever literalmente causa 1 e causa 2. Você vai substituir por essas partes que tu quer utilizar ao longo do teu texto. Beleza? Exemplos de tese, causa e causa. Essa aqui é novidade, tá? Eu fiz hoje, inclusive, que eu já estava preparando o material e eu já fiz essa parte aqui. Vamos supor que o tema fale sobre a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, tema do Enem de 2020. Qual é o problema relacionado a este tema aqui? O problema é que muitas pessoas têm preconceito com... Olha, lá vai pessoas de novo. Muda. Olha, vocês vão ter que me perdoar, mas eu fiz hoje, né? Então, eu não reparei atenção em muita coisa. Com os indivíduos... os indivíduos que possuem alguma doença mental. E aí eu vou selecionar 2 causas em relação a este problema. Como é que eu faço para achar as causas do problema? Eu pergunto, por que esse problema acontece? Por que esse problema aqui está acontecendo? Por que as pessoas têm preconceito com os indivíduos que têm doença mental? A resposta dessa pergunta, as respostas, na verdade, dessa pergunta, vão ser as causas do problema. Primeira causa que eu selecionei aqui poderia ser a herança familiar. Né, em que no meu desenvolvimento eu explicaria que a família influencia as pessoas a pensarem de determinada forma. Os pais ensinam para os filhos que a pessoa que é doente mental é doido, ou isso é frescura, não sei o quê. Aí eu vou defender isso no meu desenvolvimento número 1, né? Já que é a causa 1, eu vou discutir sobre isso no meu D1. E a segunda causa do meu problema seria a falta de debate nas escolas, em que no meu D2 eu poderia dizer que essa falta, que nas escolas, na maioria das escolas, não é debatido sobre a questão de doenças mentais, tudo mais. Isso faz com que as pessoas tenham um certo preconceito, em que não é ensinado qual é a forma correta de se tratar com pessoas que têm certos tipos de transtornos e tudo mais. Então, eu poderia colocar sobre isso no meu D2. E aqui trouxe um exemplo de como a gente apresentaria
essa tese na nossa introdução. Dessa forma, esse preconceito persiste tanto pela herança quanto pelos debates nas escolas. Tá beleza? Então essa aqui seria a parte que eu apresentaria no finalzinho da minha introdução. Outro tema, outro exemplo. Vamos supor que o tema faz sobre a questão da acessibilidade precária enfrentada pelas pessoas com deficiência. Qual é o problema relacionado a este tema? É que as pessoas que têm alguma deficiência enfrentam diversas dificuldades no que se referem... Concordância, calma. No que se refere... Cadê? Tem dificuldades em relação à acessibilidade em certas localidades. Esse é o problema. Por que as pessoas com deficiência têm dificuldades em muitos lugares em relação à acessibilidade? Aí a resposta dessa pergunta seriam as causas do problema. Primeira causa que eu selecionei, a falta de infraestrutura adequada. Meu Deus, vamos falar locais, públicos, não tem, não tem pessoas com deficiência, pessoas com deficiência consigam acessar essas localidades como todo mundo. É claro que falando aqui de maneira informal, mas basicamente isso. E a segunda causa do meu problema, poderia dizer a questão do individualismo, em que as pessoas não querem saber, né? Eu estou vivendo a minha vida, estou de boas aqui com o meu corpo, né? Eu não estou nem aí para aquelas pessoas. Então a questão do individualismo, em que as pessoas não têm empatia com as pessoas que têm deficiência. Elas só querem abranger, só querem incluir na sociedade aqueles que... a maioria da população, e não olham para a minoria e enfrenta dificuldade. Então, poderia falar basicamente sobre isso. Exemplo de apresentação da tese na introdução. Dessa maneira, essa falta agrava-se devido à falta de infraestrutura adequada e ao individualismo. Então, aqui eu apresentei meus dois argumentos que eu vou discutir ao longo dos meus desenvolvimentos. Terceira forma, a persistência do racismo no Brasil. Qual é o problema relacionado a este tema aí? É que muitas pessoas, principalmente pretas, sofrem de assédio. Então, aqui eu estou dizendo que as pessoas têm muitos preconceitos no que se refere à sua cor de pele. Esse é o problema. O preconceito, a discriminação que as pessoas pretas sofrem por conta da sua cor da pele. E por que esse problema acontece? Coloquei aqui duas causas. A herança histórica, é que eu poderia selecionar, contar o contexto histórico, né, que não é um fato que começou hoje, mas que já aconteceu há muito tempo, desde a colonização brasileira, em que foram trazidos os africanos para cá para o Brasil e tudo mais. Apresentaria esse repertório histórico no meu D1. E a segunda causa poderia ser a influência familiar, em que os pais ensinam para os filhos a ter preconceitos, em que os pais ensinam para os filhos que certas cores de pele não são tão confiáveis quanto outras e tudo mais. Poderia discutir sobre isso no meu D2. Exemplo de tese, na minha introdução. Desse modo, nota-se que há o agravamento dessa problemática por causa da herança histórica e da influência familiar. Então, aqui eu apresentei meus dois argumentos que eu vou discutir ao longo dos meus desenvolvimentos. Beleza? Esse foi o poder de causa, que é a forma mais conhecida de todas, em que geralmente os concílios costumam apresentar. Agora vamos para a segunda causa. Causa e consequência é uma forma menos conhecida, mas também é mais conhecida do que a última, que a gente vai trabalhar. Causa e consequência é basicamente eu selecionar uma causa e uma consequência em relação a determinado problema. Né? A causa eu vou discutir no meu D1 e a consequência eu vou discutir no meu D2. Exemplo de tese. A falta de lanche escolar, que seria o problema, é causada devido à irresponsabilidade do Estado
essa parte amarela seria a minha causa, o que pode prejudicar o cronograma alimentar dos estudantes. Então, essa parte em azul seria a consequência de acontecer essa irresponsabilidade do Estado em relação ao lanche escolar. E aqui eu trouxe, assim como na semana passada, os 5 modelos para vocês utilizarem para vocês para dar o pontapé inicial para a apresentação desse estilo aqui de texto, tá? É claro que, só lembrando, aqui são modelos, são esquemas que vão te ajudar a começar a montar tua... Mas não tu tem que fazer as adaptações, necessitações em relação à concordância, verbo, se for necessário e tudo mais. Claro que tu não vai só copiar e colar e jogou. Né? Não, tu tem que ver realmente se encaixou, qual palavrinha eu tenho que mudar para ficar melhor o meu português, a gramática e tudo mais. Beleza? Então aqui vamos para os exemplos de tese com causa e consequência. Primeiro, tema que fala sobre a questão das consequências da pirataria no Brasil. Qual o problema relacionado a este tema aqui? É que muitas pessoas comercializam materiais sem a devida autorização do produtor do conteúdo. Então, este aqui é o problema. Que as pessoas comercializam materiais sem autorização do produtor do conteúdo. Qual a causa deste problema? Por que esse problema da pirataria está acontecendo no Brasil? Eu posso colocar aqui o costume social, que as pessoas veem hoje a pirataria como uma coisa costumeira, que é um negócio que todo mundo faz, todo mundo compra, todo mundo usa. É um negócio comum na sociedade. Então, por conta desse costume social, esse problema se torna mais difícil de ser resolvido. Então, essa poderia ser a causa do problema. E qual seria a consequência? É que os produtores têm prejuízos financeiros extremos. Então, a consequência de acontecer a pirataria seria justamente que os produtores de conteúdo têm diversos prejuízos financeiros. Por quê? Se eles, todos os recursos que foram dados às pessoas piratas, eles conseguiriam investir melhor na carreira deles e tudo mais. Então, eles têm certos prejuízos em relação a quando a pirataria ocorre no Brasil. Exemplos de tese. Dessarte ressalta-se o costume social como agravante para essa situação, o qual, no caso, retomando o costume, o qual pode promover prejuízos financeiros aos produtores dos conteúdos. Então, aqui, coloquei 2 pontos. Então, aqui, basicamente, eu apresentei a minha causa e, por fim, segundo ponto, coloquei a consequência de acontecer esta bendita causa. Segundo exemplo, malefícios da dieta irregular para os indivíduos. Malefícios da dieta equilibrar para os indivíduos. Qual o problema relacionado a este tema? Que muitas pessoas não têm alimentação saudável. Este é o problema. Muitas pessoas não têm alimentação saudável. Qual seria a causa desse problema? Por que as pessoas não têm alimentação saudável? Aqui eu poderia colocar como causa a influência asiática. Em que aí eu poderia explicar no meu D1 que a mídia, por conta dos comerciais, influencia negativamente os indivíduos a consumirem de forma exagerada certos alimentos que não fazem bem à saúde, como por exemplo, alimentos industriais ou cheio de gorduras e tudo mais. Inclusive, eu me autocorrigi, né? O como, por exemplo, não faz isso. Como, por exemplo. A gente fala isso no nosso dia a dia, mas como, por exemplo, na redação, não. Porque o como já dá sentido de exemplo. Então, não tem necessidade nenhuma de o como, eu, por exemplo, de novo. Não dá. E consequência, prejuízos à saúde. Então, eu poderia dizer que, por conta dessa alimentação, que não... Pela falta de alimento saudável, as pessoas podem ter prejuízos à saúde. Exemplo de tese. Destarte salienta-se que é constantemente agravado por conta da influência midiática, essa que seria a causa do problema, promovendo, por conseguinte, prejuízos à saúde. Tá? Então, eu diria sobre a minha causa no meu D1 e sobre a consequência no meu D2. Terceiro exemplo, os malefícios da falta do uso de protetor solar para proteger o corpo dos raios ultravioletas. Então, esse aqui é um tema que eu acredito que você já tem acesso. Problema. O que está acontecendo de ruim em relação a este tema? É que muitos indivíduos não usam protetor solar. Este é o problema. Qual é o problema? É o câncer de pele que eles estão tendo? Não, isso não é um problema. Mas o problema é que muitas pessoas não usam protetor solar. É isso que o tema quer criticar.
Qual a causa desse problema? Por que as pessoas não usam protetor solar? Eu poderia citar aqui a falta do conhecimento sobre a importância desse uso. Então, as pessoas não sabem por que usar, as pessoas não sabem sobre a importância de usar o protetor solar. Poderia utilizar este argumento aqui para citar a causa lá no meu D1. Consequência. As pessoas podem desenvolver doenças da pele. Então, o que eu poderia citar como consequências das pessoas... as pessoas não estão usando protetor solar. Então, por consequência, elas podem desenvolver doenças da pele. Né? O negócio que é muito necessário falar é que, às vezes, quando a pessoa coloca a consequência, geralmente, vocês colocam que necessariamente vai acontecer. Por exemplo, as pessoas desenvolvem doenças da pele, sabe? É como se tu falasse, todo mundo que nunca usou, que não usa protetor solar, necessariamente todo mundo vai desenvolver doenças na pele, que é mentira, né? Então, por isso que é importante colocar, podem desenvolver doenças na pele. Quando é no caso de depressão, podem vir a cometer o suicídio, né? Tem gente que coloca, pessoas que se suicidam, sabe? Não, eu já vi isso numa redação. Acho que foi até esse ano, inclusive. Mas não dá certo. Pode se suicidar, pode desenvolver doenças na pele. É importante ressaltar isso. Exemplos de tese. Desse modo, nota-se que há o agravamento dessa problemática por causa da falta do conhecimento sobre a importância desse uso, focar no desenvolvimento de doença. Vou colocar na pele. Doenças na pele. Calma. A Anne se perdeu. Agora que eu fui ver a mensagem. Calma. Qual parte não ficou claro? Eita. Eita. Vou... Perdi a conexão. Opa. Voltou. Deu uma breve travada, mas enfim. Tá entendendo com o slide? Tá bom. Porque, olha, se não ficar se tiver alguma coisa que não ficou clara, pode me chamar a atenção para eu voltar. Mas basicamente, nessa última parte, eu só estou explicando, né? Dando exemplos. Não é nem explicação do assunto em si, porque eu já expliquei semana passada, mas só dando exemplos para ficar mais fixo na mente, digamos assim. Tá. Aí tá, terminei com o exemplo, né? Desse modo que o agravamento dessa problemática é perigoso, que provoca minha consequência. E agora vamos para a gente fechar na sala de hoje e irmos jantar. E se você não tiver ninguém me olhando enquanto está jantando, né? Mas enfim. Importância e causa, que também é conhecida como aspectos positivos e negativos. Essa aqui é uma forma muito pouco falada. As pessoas ignoram que existe essa forma de organizar o texto. Eu até hoje não vi nenhum cursinho falando sobre essa forma.
Se vocês acharem algum cursinho, podem me falar, que realmente até hoje ainda nunca achei. Mas se vocês acharem, pode me mandar um direct lá avisando. Mas de uma forma muito pouco conhecida, muito pouco usada. Que é importância e causa. E a gente vai dizer qual a importância daquele assunto no D1, vou dizer qual a causa do problema. Por exemplo, o lanche escolar, que é o meu tema, que é o assunto, é de suma importância para diminuir a taxa de fome entre os mais necessitados. Seria o benefício do tema. É basicamente dizer qual o benefício daquele assunto. No caso aqui, qual o benefício do lanche escolar? Porque diminui a taxa de fome entre os mais necessitados. Aí continuando, mas esse direito não é garantido por conta da má distribuição desses alimentos. Então, aqui, essa parte aqui em amarelo, seria a causa do problema, em que estou dizendo que o porquê desse direito não ser garantido, né? Que eu disse, mas esse direito não é garantido. E por que esse direito não é garantido? Por causa da má distribuição desses alimentos, que seria a minha causa, seria a causa que eu vou discutir no meu D2. Eu terminei com modelos para vocês apresentarem a importância para vocês. Continuando. Exemplos de tese, importância e causa. Vamos supor que o tema fale sobre a questão da importância de uma dieta equilibrada para a vida dos brasileiros. Esse aqui foi o primeiro tema que eu fiz. Confesso. Foi o primeiro tema, foi o primeiríssimo tema do curso do ano passado e do curso desse ano. Foi o primeiro tema. Vocês fizeram, vocês estão, enfim. Inicialmente, antes da gente descobrir qual é o problema, tá? Diferentemente das duas formas, a gente vai mudar, porque a gente vai colocar o primeiro argumento por primeiro, e depois vamos colocar o problema, e por fim, o nosso argumento 2. Tá? Nas outras a gente fez problema, argumento 1, argumento 2. Porque os argumentos estavam de acordo com o tema. No caso aqui, de acordo com o problema, porque porque a importância, o primeiro argumento, é um aspecto positivo, e o problema é aspecto negativo. Então, não está de acordo. Então, a gente vai começar definindo na nossa mente qual é a importância. Né? Vamos definir qual é o benefício do assunto. Né? Então, por que a dieta equilibrada é importante? Aí, essa aqui seria a explicação. Porque contribui para a boa circulação sanguínea. Então, esse aqui seria o meu argumento positivo. Aspectos biológicos, em que eu falo que, de acordo com estudos biológicos, alimentos saudáveis melhoram a circulação sanguínea no que se refere ao desentupimento dos vasos sanguíneos e tudo mais. Isso vocês estudam em biologia. Então a gente pode usar estudos de biologia que a gente aprendeu no ensino médio na nossa relação. Inclusive, vocês estão estudando, eu espero que vocês estejam estudando as outras matérias também. E aqui, problema. O que está acontecendo em relação a este tema? É justamente o contrário do tema. Quando o tema fala que a dieta equilibrada é importante, o que está acontecendo de ruim? É justamente que as pessoas não estão tendo essa dieta equilibrada que o tema está falando que é importante. E qual a causa desse problema? Por que as pessoas não têm essa dieta equilibrada? Aí eu coloquei aqui com causa a influência midiática. Eu posso no meu D2 falar que tem muitos comerciais que as pessoas a comerem de certa forma e tudo mais. Exemplo de tese. Dessa forma, essa dieta é saudável. Salienta-se. Opa, calma, faltou um Q aqui. Salienta-se que a alimentação saudável contribui para a boa circulação sanguínea, a qual não se efetiva totalmente, né? Aqui, se referindo à alimentação saudável, totalmente devido à influência midiática. Então eu falo que essa alimentação saudável não é efetiva. Essa alimentação saudável não é todo mundo que tem, por causa da influência midiática. Basicamente isso. Segundo exemplo de hoje, a importância da feira de ciências para a vida dos estudantes. Esse aqui foi o tema mais problemático desse ano.
Não sei se foi teu caso, de você que está me escutando neste momento, mas esse é o tema mais problemático. Muita gente que fez o texto inteiro positivo. A pessoa D1 e D2 falando sobre a importância da feira de ciências. A D1 que a feira de ciências ajuda nisso aqui, e o outro, a feira de ciências é muito importante, as escolas têm que ter mais feira de ciências e tudo mais. Tá, mas não apresentou o problema, não apresentou a causa do... Tá? Só lembrando um negócio para vocês. Temas que são positivos, nós nunca devemos ficar o nosso D1 e D2 apresentando só aspectos positivos, tá? Por isso que eu apresento aqui, ó, em prosa, porque sempre o tema do sempre vai trabalhar em cima de um problema. Então nós temos que apresentar a nossa causa, porque a causa é o nosso argumento negativo em relação a este problema. Tá bem? Então não adianta tu fazer o teu D1 e D2 falando só sobre o benefício do assunto, falando só sobre a importância. Se tu fizer isso, tu vai estar indo contra a estrutura de texto dissertativo argumentativa. Porque o texto dissertativo argumentativo exige que na tua conclusão tu monte uma proposta de intervenção. E como que tu vai montar uma proposta de intervenção para um problema que não existe, para um problema que tu nem abordou ao longo do teu texto? Tá? Então, sempre tem que ter um problema, sempre apresenta a tua causa, a causa daquele problema em termos positivos. Tá, e aqui nesse exemplo, né? Qual o benefício da feira de ciências? A feira de ciências contribui para o desenvolvimento intelectual dos jovens. Esse é o benefício das feira de ciências. Ela ajuda no desenvolvimento intelectual dos jovens. E qual o problema relacionado a este tema, que é tão importante? É que muitas escolas não produzem feiras de ciências. Muitas escolas não organizam feiras de ciências. É basicamente isso. E por que as escolas não organizam feiras de ciências? Eu posso colocar como causa a falta de recursos. Que as escolas não têm recursos suficientes para produzir feiras de ciências ótimas, organizadas, bem didáticas e tudo mais. E aí, vamos para o exemplo de tese. Desse modo, nota-se que as feiras de ciências, né, que é o assunto, são importantes para meu argumento positivo, para o desenvolvimento intelectual. Entretanto, não ocorre em todas as escolas por causa da falta de recursos. A falta de recursos seria meu argumento, a causa do meu... A dicção está em dia, né? Por causa da falta de recursos, meu argumento de causa e meu argumento negativo. E por fim, para fecharmos nossa aula de hoje, para irmos embora jantar, último exemplo. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse caso aqui, você vai começar... Nesse caso aqui, vamos selecionar qual o benefício do assunto. Qual o benefício dos cinemas para a vida das pessoas? Ah, inclusive esse aqui foi o tema do Enem de 2019. Tá? Se vocês forem olhar lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse aqui é positivo. As pessoas não comentam sobre isso e as pessoas nem perceberam isso. Eu acho que eu fui o único que percebeu, não sei. Mas eu não vi na internet as pessoas falarem que era um tema positivo. Eu não vi. Eu só vi professores da minha cidade falarem, sabe? Inclusive, eu escrevi a minha redação com D1 positivo e D2 causa. Mas, enfim. Qual a importância dos cinemas para a vida dos brasileiros? Eu posso dizer aqui que os cinemas ajudam no desenvolvimento da imaginação dos seres humanos. Eu posso fazer isso se eu quiser. Eu posso dizer que os cinemas ajudam na imaginação. Inclusive, eu fiz isso no meu texto. E tirei 920 quando eu estava no meu segundo... eu estava no terceiro ano. Tirei 920 colocando no meu D1, falando que os cinemas ajudam na imaginação das pessoas, sabe? É um benefício dos cinemas. Aí é claro que eu expliquei, né? Por que ajuda. Coloquei um repertório falando sobre, né? Então, eu utilizei ali de uma forma mais organizada. Qual o problema em relação aos cinemas? É justamente o contrário do que o tema espera. O tema fala de uma coisa boa. O tema fala sobre a questão de direitos iguais em relação ao acesso ao cinema, que é uma coisa boa. No entanto, qual é o problema? Que muitas pessoas não têm o acesso aos cinemas. Não acessam os cinemas. E qual a causa? Por que as pessoas não estão acessando os cinemas? Eu posso dizer aqui a importância desses espaços nos grandes centros urbanos. Essa aqui será a causa do problema. Que os cinemas estão localizados sempre nos grandes centros urbanos. Exemplo de tese.
Dessart, ressalta-se o acesso aos cinemas como um fato de extrema necessidade na sociedade para o desenvolvimento da imaginação dos seres humanos. Aí, no caso, quando eu coloquei aqui, ó, desenvolvimento da imaginação dos seres humanos, meu argumento positivo, a dominância de espaços nos centros urbanos, que é o meu argumento negativo, a dominância desses espaços nos grandes centros urbanos, impede a devida concretização pública a todos. Então, aqui terminei dizendo que essa causa aqui impede esse direito que é de todos. Basicamente, eu disse isso. Tá bem? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Ou tudo certo? Essa foi a última aula de introdução. Não? Tá, beleza. Tudo certo. Essa foi nossa última aula de introdução, nosso último encontro sobre introdução em si. É claro que lá na frente eu vou voltar. Vou falar sobre formas de apresentar repertórios, e que vai servir tanto para introdução quanto para desenvolvimento. Opa, a internet está caindo. Voltou. Tá. Lá na frente eu vou voltar a falar sobre repertórios, então. Então eu vou falar para vocês, formas de apresentar frase no teu texto. Então isso vai servir tanto para o teu D1 quanto para o teu D2 quanto para a introdução. Então, introdução a gente fecha hoje inteiramente estudar o parágrafo, a estrutura de introdução. Tá beleza? Aí agora sim. A partir da... Nossa, meu slide não saiu daqui da frente. Que coisa, né? Aí a partir da próxima aula, a gente já... Agora saiu. Já começa desenvolvimento. Tá beleza? É o seguinte. Vocês, depois de terem visto as aulas de introdução, devem... Ainda tá me ligando. Peraí. Agora não. Vocês já devem saber fazer uma introdução, tá? A gente já estudou tudo que vocês têm que saber sobre introdução. Então, a partir de agora, as correções de vocês... Eu olho as correções de vocês. Quando o corretor faz as correções, ele me manda e fala, Matheus, vê aí, dá o teu feedback. Porque sempre quando falta alguma coisinha que eu acho importante falar, eu comento. Aí eu mando e adicionando em comentários. Então, ele me manda as correções. Então, se vocês têm dificuldade de introdução, esse é o momento para treinar tudo para acabar logo esse parágrafo. Para a gente se livrar logo dele. Porque a gente já terminou a introdução. Tá? Então, agora, a partir deste momento, eu já posso cobrar. Ei, eu falei isso aqui na aula. Tu não estava na aula? Como assim, sabe? Eu já posso cobrar a partir deste momento a introdução de ti. Tá, beleza? Então não tem mais aquela desculpa, Matheus, mas não deu para assistir, eu não entendi direito essa parte. Tu não entendeu porque tu não quis, porque eu dei a oportunidade de perguntar. Tá? Por isso que você tá dando para entender alguma dúvida. Aí eu vou cobrar de vocês isso lá na frente. Tá? Quando chegar na correção e vocês não apresentarem um repertório, por exemplo, da contextualização, eu vou falar, olha, a melhor forma de tu começar a tua redação é com um repertório, é começar com um filme, uma série, um desenho, uma frase. É muito melhor começar do que nem fazer contextualização. Ou quando não apresenta uma tese no finalzinho da introdução. Né? Não apresentou quais são os teus argumentos, mas eu falei sobre isso na aula. O que está acontecendo? Né? Eu já posso cobrar isso de vocês. Então, a partir desse momento, façam as redações de vocês. Hoje é dia 24. Deixa eu ver, que dia termina o mês? O mês termina que vem. Vocês têm até quarta-feira que vem para usar todos os créditos de vocês. Tem pessoas que não estão enviando redação. Isso me deixa um pouco preocupado, porque eu não sei como a pessoa escreve. Por exemplo, as pessoas que estão enviando redação, eu sei o modo de escrever. Inclusive, tem algumas pessoas que eu estou muito assim, orgulhoso de ver a evolução. Eu fico muito feliz de ver umas pessoas, sabe, que eu comparo a primeira redação que eu peguei para as últimas. Eu fico, sério, muito feliz com esse tipo de evolução. Mas, de modo geral, tem pessoas que não estão enviando a redação e eu não faço a menor ideia de como escreva, de como essa pessoa escreve, tá? Então é bom enviar a redação para eu saber como tu escreve, para eu poder te ajudar da melhor forma possível. Se tu não mandar a redação, não tem como eu te ajudar.
estudar. Porque aqui a gente está estudando a parte teórica, mas a prática que tu vai realmente evoluir é só nas correções, em que tu vai treinar, tu vai colocar tudo que tu aprendeu no papel e ir treinando a partir disso, tá bem? Agora, me despeço de vocês, gente. Fechar aqui a gravação.